Aleluia, glória a Deus. Tem a palavra de Deus para você nessa manhã. Nós já tivemos uma palavra abençoada no primeiro culto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza, essa palavra é poderosa, amém? E o que eu quero falar é que você deve se apropriar daquilo que já é seu. Tem muitas coisas que a gente não desfruta, porque a gente nem sabe que temos, nem sabe que possuímos. Coisas que às vezes não desfrutamos na vida, e a vida passa muito rápido para nós não desfrutar tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. E eu quero falar hoje algo muito grande. Eu quero falar sobre, todos os estudiosos eles chegam a uma conclusão sobre a espinha dorsal do Evangelho, que é a redenção. Diga redenção. Se você não entender a redenção, você não entendeu o Evangelho. Porque a base da redenção é a base por onde nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Para você ter uma vida e desfrutar dessa vida abundante e plena, você tem que entender o que é redenção, o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Porque essa é a redenção. Se nós somos abençoados é porque fomos redimidos. Diga redimidos. E o que, pastor, é redenção? Redenção é comprar de volta. É ter de volta. Redenção é aquilo que eu posso comprar de volta, né? E eu quero falar para você, talvez você fale, pastor, mas é difícil às vezes eu desfrutar de algumas bênçãos. Eu quero falar que a maior bênção, você já tem ela, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Não existe bênção maior do que a salvação. A salvação é algo que ninguém, homem nenhum, poderia conquistar ou comprar ela. Apenas um que poderia comprar e conquistar a salvação. E a maior bênção é a salvação. Talvez você fale, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não possuo. Mas eu quero dizer, a salvação é a maior e melhor bênção que você já tem. E tem muita gente que fala, pastor, mas é difícil, né? Viver uma vida de ser abençoado, uma vida abençoada, ou ser abençoado, é muito difícil. Eu quero falar que não, irmãos. Eu quero falar, é como a salvação, que é a maior bênção. Diga a maior bênção. Como você conseguiu uma maior bênção? Pela fé. Diga pela fé. A maior bênção foi pela fé. Diga, as demais bênçãos é pela fé. É pela fé. Pastor, mas eu quero falar para você, quando Jesus estava na cruz, quem estava ao lado dele? Dois ladrões. Um ladrão olhou para ele e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor falou para ele? Não, você desce da cruz, você vai devolver tudo o que você roubou, você vai consertar toda a sua vida e vai fazer tudo que você tem para fazer, depois você vai ser salvo. O que o Senhor falou para ele? Hoje mesmo você vai estar no paraíso. Porque não é algo que eu faço, mas é o que eu creio. Não é o que eu faço, é o que eu creio. Ele foi salvo não é porque ele é bom, porque ele precisava de um Salvador. Quem é bom não precisa de Salvador. Só precisa de Salvador quem reconhece que não é bom. Mas é claro, depois que você é salvo, você vai viver uma vida agora, claro, diferente. Uma vida de santidade, que é de separação, ser separado para Deus. Honrar o Senhor por tudo que o Senhor fez por você na cruz. Isso é muito bom. Mas eu quero falar, a maior bênção que você recebe, diga, é pela fé. Diga, um casamento abençoado é menor do que a salvação. Mas tem gente que fala, mas é difícil. Não, eu quero falar, Deus tem isso para você. Se Deus já te abençoou com a salvação, o que é te abençoar com um casamento feliz? O que é te prosperar? O que é fazer você viver uma vida plena e abundante? Se a maior bênção você já tem, que é a salvação. As demais também é possível, porque para Deus nada é impossível. Diga assim, eu já sou abençoado com a maior bênção. Diga, ser curado não é difícil para o Senhor. Porque o mais difícil foi Ele deixar a sua glória. Sendo Deus, não se usurpou de ser como Deus, mas se humilhou, se esvaziou e veio a essa terra para nos redimir, para nos comprar de volta. Aleluia! Isso é bênção!
Isso é a maior bênção que nós temos. Eu sei que você quer prosperidade, nós somos prósperos financeiramente, saúde, tudo é muito bom, mas a maior bênção, nós já temos ela, é a salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 23, o Senhor vai fazer uma pergunta, e aqui o Senhor está conversando, e tem uns fariseus, uns doutores da lei, que sempre tentam encurralar o Senhor Jesus. E aqui Jesus faz uma pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Qual é mais difícil para o Senhor? Diga: nenhum deles. Nenhum deles. Porque para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Para Ele é dizer: perdoados estão os seus pecados, e levanta e anda, não é? Então, todas as bênçãos estão acessíveis para você, meu querido. Apenas pela fé, desfrute, tome posse, declare a palavra de Deus. Agradeça todo dia pela salvação. Senhor, eu sou salvo. Aleluia. Eu quero falar sobre o poder também da redenção. Diga: o poder da redenção. Gálatas 1, versículo 7. Que eu acho que não é Gálatas 1 e 7. É Gálatas 1 e 7? Hã? É Efésios, desculpa, obrigado. Efésios 1 e 7, eu escrevi errado aqui. Efésios 1 e 7. No qual temos o quê? Pelo quê? Peraí, redenção, diga redenção. É pagar. Redenção exige um preço. Qual foi o preço? Está aqui, ó. No qual temos a redenção pelo seu, a remissão, segundo. Eu vou falar uma coisa para você. Ser salvo não é difícil, mas foi muito difícil para Deus se tornar homem e pagar o preço para a sua salvação. Para Deus se tornar homem e viver essa terra. Agora, para ser salvo, não. Deus não veio dificultar as suas coisas na sua terra, na sua vida. Deus não veio dificultar as coisas. Ele já fez aquilo que era difícil. Mas lembre, houve um preço a ser pago. O maior preço, a maior oferta, o maior sacrifício foi entregue. A vida do próprio Deus. Para redimir, para trazer de novo você a Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus, eu te amo. É por isso que eu estou aqui todos os dias. Eu não canso de falar do amor que Ele nos amou, que Ele se entregou por mim, por você, remiu, nos comprou de volta, comprou, e o preço foi o sangue. Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Hoje nós não temos mais que andar debaixo de condenação, porque João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele não é misericordioso, Ele é fiel, porque é uma questão de um tribunal, de um pagamento, de uma dívida quitada. Deus não pode. O diabo não tem mais posse de você. O diabo não tem mais legalidade. Deus comprou o direito dele, da sua vida. Meu Deus, ninguém poderia comprar, mas Ele comprou. Tinha que ser alguém muito rico. Eu vou falar sobre a redenção. Tinha que ser um parente próximo e muito rico. Aleluia, eu amo o Evangelho. Diga: o perdão dos pecados é segundo a riqueza dele. Quando você entender a grandeza da riqueza dele, você vai entender quanto perdoado você é. Nada pode te separar da presença de Deus. O sacrifício dele é um sacrifício eterno. Perdoou todos os nossos pecados. O Salmo 107, o salmista 1 vai dizer, está escrito assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia. Olha o que o salmista vai dizer: digam-nos os... Quem que é os remidos? Digam, nós dizemos o que? Os remidos que estão aqui, os que foram comprados, diga aqui, do Senhor. O Senhor nos resgatou do... Irmão, você estava nas mãos de Satanás.
Você estava nas mãos do inimigo, mas sabe o que Jesus fez? Jesus te veio aqui, te tirou das trevas, te tirou do pecado e te fez filho de Deus. Eu não sei se você entende isso. Isso é a maior bênção. De filho das trevas para filho da luz. Não tem bênção maior. O resto Deus tem tudo para você. Tudo para você. Digam os redimidos que fomos comprados. O Senhor nos resgatou. Nós não temos mais parte com as trevas. Nós não temos parte mais com o inimigo. Nós fomos comprados. E a base disso... E eu vou falar uma coisa para você. O pagamento não foi para o diabo. Na realidade, o diabo não precisa de nada de pagamento. O pagamento foi a Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Agora o diabo, ele usa a lei, porque quando foi dado a lei, e todo que transgredia a lei, o diabo tinha legalidade de tocar na vida dessas pessoas de 3 formas. Pela pobreza, quando a pessoa não obedecia, pela pobreza, pela morte e pela saúde. Doenças viriam. Mas a Bíblia diz que Cristo nos tirou desse lugar de maldição. Tirou-nos desse lugar e nos colocou junto com Ele, nas regiões celestiais. Eu não sei se isso alegra o seu coração. Eu estou falando do Evangelho. O Evangelho é boas novas. Gálatas, Paulo vai escrever Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo o próprio maldição no nosso lugar. Isso é o que, pastor? Isso é amor, o pagamento para ter de volta aquilo que Ele tanto amava. Deus olhou para você e te amou. O que eu posso fazer com isso, querido? Deus olhou para mim e me amou, e na cruz Ele faz o pagamento. A justiça de Deus é satisfeita, a dívida é quitada, e hoje eu tenho acesso a esse trono da graça. The throne of grace. We have access. I hope he's translated in Portuguese. I don't know. I can preach. Hallelujah. The throne of grace. We have access through Christ Jesus, who paid the price for us, who redeemed us from the enemy. We have access. He's holy. Oh, pela graça. Eu penso que pela onisciência de Deus, na eternidade, nos tempos antigos, Deus se reuniu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E pela presciência de Deus, eles queriam criar o homem, pela presciência. Mas e se o homem falhasse, se criasse esse homem falível, o que aconteceria? Tristemente, se esse homem falhasse. Eu penso que de repente a justiça se levanta e diz assim: esse homem tem que ser condenado, porque todos que desobedecem têm que ser punidos. A justiça se levanta e diz o veredito: ele tem que ser punido Mas a graça pergunta: será que havia uma possibilidade de ele ainda ser salvo e a justiça ser satisfeita? Aí vem a sabedoria e diz: eu sou o pagamento. Quem que é a sabedoria? É Cristo. Só havia uma forma. Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. E tem uma coisa, irmãos. Romanos 13:10 vai dizer assim: o amor não pratica o mal, contrário ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é... O que é o cumprimento da lei? A justiça de Deus, ela tem que ser justa. Mas a justiça de Deus, ela está na lei, mas o centro da lei, diga, é o amor. O que acontece aqui é que na cruz do Calvário, a justiça e o amor de Deus se beijaram e foi satisfeito. O pagamento maior da minha e da tua dívida foi na cruz do Calvário. Eu vou falar aqui sobre o exemplo de Ruth. O exemplo de Ruth, e eu vou usar 2 exemplos aqui, porque entenda uma coisa. A história de Ruth não é uma história bonita, entende tudo. Porque se você não vê Cristo nessa história, se você não entender que na velha aliança Deus falava por figuras que iriam acontecer. Ruth
ela representa eu e você. Ruth representa aqueles que não tinham parte da aliança, porque a história de Ruth, né, tem a ver com aquela que era moabita. Que é moabita? Moabita era uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel. Eles não tinham aliança como o povo de Israel tinha aliança. Era uma moabita, não fazia parte. Interessante que na velha aliança, né, havia uma lei, e essa lei dizia que se alguém, né, se tornasse pobre, em Levíticos 25, 47 a 49, se alguém se tornasse pobre, e se alguém, né, tivesse uma dívida com alguém, o que ela poderia fazer? Existiam algumas coisas. Primeiro, quando alguém, né, empobrecia, ele poderia vender uma terra e pagar, né, pela dívida que ele tinha com a outra pessoa, ou ele podia, se ele não tivesse mais nada, mais recursos, mais terra, ele poderia se vender ele mesmo como escravo, e se tornar escravo para pagar a dívida. Isso que aconteceu conosco, porque nós fomos vendidos ao pecado, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos no pecado, mas alguém um dia nos comprou, um dia alguém pagou. E a história de Ruth não é uma história diferente, porque a história de Ruth se fala, né, de Noemi, que era a sua sogra, e a sua sogra, né, Noemi, elas estavam agora, saíram da terra de Belém, né, e foram para uma terra. E nesse contexto aqui, né, quando chega a Ruth junto com seu esposo Elimeleque, e Ruth tinha Noemi tinha um filho que se chamava Malom, e esse era filho de Elimeleque, que era pai de Malom, e Ruth se casa com Malom. Mas interessante que quando eles saíram, né, desse lugar e foram para essa terra, lá houve algo muito ruim, porque o marido de Noemi morreu. Morre o marido de Noemi, morre os 2 filhos, inclusive aquele que havia se casado com Ruth, que era Malom. Malom morre também. Então agora só resta, né, Noemi e as suas 2 noras. Mas Ruth diz para Noemi algo muito interessante. Porque Noemi diz para Ruth: você pode ir embora, não tenho mais filhos, não tenho como mais te dar nada de bom. Mas Ruth diz: para onde você for, eu irei. O teu povo vai ser o meu povo. E elas voltam para a terra do pão, da onde não devia ter saído. E quando elas voltam, lá havia um homem muito rico. Diga, um homem muito rico. Boaz, diga Boaz. Boaz é aquele solteirão que toda mulher quer casar com ele. Boaz é aquele homem que é generoso, que é gracioso, é um homem de Deus, mas não era só um homem, era muito rico, ele tinha fazendas, ele tinha muitas coisas. E interessante que Ruth agora começa a ir para um lugar para colher comida. Por que para colher comida? Porque eu não sei se você sabe, quando existia uma lei também, que quando as pessoas ficavam pobres, todos aqueles que tinham condições, aqueles que tinham lavouras, aqueles que plantavam, quando eles estavam no momento da colheita, tudo que caía no chão eles não poderiam pegar. Por quê? Porque caiu no chão era para os pobres, para os necessitados, para aqueles que viriam atrás e precisariam daquela comida. Então, se estou colhendo trigo, caiu o trigo, não posso colher, não posso pegar do chão. Estou colhendo espiga de milho, caiu, não posso colher, porque vinha atrás pessoas necessitadas que se empobreceram, enfim, e para colher, para ter aquilo que comer. E quem estava atrás colhendo? Ruth. E de repente um dia, Boaz, que representa Cristo também, olhou para aquela jovem, e o coração dele começou a palpitar. Quem é essa mulher? Essa é a nora de Noemi. O nome dela é Ruth. Seu marido morreu. Uau, Marlon morreu. E ela está esperando alguém que venha redimi-la. Diga, redimi-la. Sabe que essa história tem a ver com Cristo e comigo, com você? Porque um dia Ele olhou para você no pecado, na lama, na pobreza, na miséria. E eu não sei o que Ele viu em você e em mim, mas alguma coisa Ele viu. Para deixar o céu e a glória e tudo que tinha, alguma coisa Ele viu em mim e você. E quando Ele olhou para mim e para você, Ele falou: vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. E Boaz agora, eu não sei se você sabe a lei, mas naquela época havia uma lei, e tudo está mostrando figuras
de coisas, de realidades espirituais que você precisa ter revelação. Existia uma outra lei também. Se alguém quisesse redimir, ter aquela pessoa, era feito algo. Deixa eu botar para você aqui agora o texto. Ruth capítulo 4, 7 a 8. Ela precisava de ter um parente próximo. Diga um parente próximo. Não só um parente próximo, alguém que tivesse condição de redimir. Amém? E também havia um ritual que era feito na hora. Boaz, ao olhar para Ruth, desejou Ruth, mas havia um parente mais próximo. Então ele tinha que chegar até esse parente e dar o direito para esse parente mais próximo, dizer, compra o direito dela, de resgatá-la. Mas, olha o que acontece, vamos para a palavra de Deus. Ruth 4, 7 e 8. Este era outrora o costume em Israel. Quanto ao resgate e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, as sandálias e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em para comigo. Boaz agora vai até o parente mais próximo e diz assim, olha, tem a Moabita não fazia parte da aliança, tem a Moabita aqui, eu sei que você tem o direito de redimi-la porque você é o parente mais próximo dela. O direito é seu. Porém, se você não redimi-la, eu quero redimi-la. Naquele momento, o parente mais próximo, diga o parente mais próximo. Diga o parente mais próximo é a lei. A lei não pode nos salvar. A lei revela o quão pecador nós temos, só a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram, que foi Cristo Jesus. Eu não sei se você ama, eu amo essas histórias, irmão. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei não podia nos resgatar, a lei já apontava para a lei também. A lei não pode fazer nada, a lei só diz você é imperfeito, mas não me dá o direito de me tornar perfeito pelo poder da graça de Deus. Não, a lei é demanda, a graça é provisão de Deus. Oh, gracioso é Jesus. E o que ele fez? Ele não quis redimi-la. Ele tirou os sapatos. Naquele momento entregou a Boaz. Boaz, quando pega aquele sapato, e ao tirar o sapato ele está dizendo, eu te dou o direito de compra, de posse dela. Eu abro mão daquilo que é um direito meu, de conquista minha. Eu abro mão e dou a você. Eu não sei se você já leu uma história, e eu talvez já, quando Moisés está diante de uma sarça ardente. Sim ou não? E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 4 a 5, que Moisés olhava para aquela sarça e aquela sarça não se consumia. E de repente uma voz que era Deus disse, tirai a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, você não é autorizado a estar. É um lugar santo. Escuta. O lugar que você está, você não pode estar. É santo, você não tem direito. Quando você tirava o sapato e dava o direito, ainda você não tem direito de estar na presença de Deus. Mas um dia, depois da cruz, quando o filho pródigo, ele volta, ele sai, depois de ter aprontado tudo, pegado a herança do pai, depois da cruz, o filho pródigo, ele pega e reconhece o pai, ele volta para a casa do pai, o que o pai disse para ele, coloca uma sandália nova no pé dele, que está dizendo, direito de entrar a casa, direito de sentar à mesa, direito de ser o herdeiro da casa de novo. Meu Deus, essas histórias nos impactam porque não tem a ver com apenas Ruth e Boaz, tem a ver como Cristo e a igreja. Só que teria que ser um parente próximo. Deus era Deus, como queria ser próximo de nós? A Bíblia diz que Deus não se usurpou de ser como Deus, mas se esvaziou e tomou uma forma de parente próximo. Homem, parente próximo. Ele teria que ser um homem. Só um homem poderia resolver o nosso problema aqui. Ele teria que ser alguém muito próximo. Meu Deus, essa história é linda demais. E foi isso que ele fez comigo, com você. Ele deixou o céu e a glória para nos redimir, para nos comprar, para nos lavar e para tomar de novo aquilo que hoje ele tem posse, direito. Somos do Senhor e o diabo não pode nos tirar da mão dele. Quem nos separará desse amor? Quem nos separará desse amor? Mas eu tenho uma outra história, que essa história agora você vai ficar impressionado, perplexo,
que a maior história que eu vejo de redenção também na vida de um profeta. Talvez você leia a história de Jeremias e você não entende a história de Jeremias, muitas coisas, porque a Bíblia fala muitas coisas na Velha Aliança, no Velho Testamento, que se você não entender e não aplicar, não tiver luz da Nova Aliança, você não vai entender a Bíblia. E a história de Jeremias, nos dias de Jeremias, a Bíblia é muito clara que o povo havia se desviado. O povo estava adorando a Baal. Tanta idolatria que no próprio lugar onde era a Arca da Aliança, o tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde o povo oferecia sacrifício de dia e de noite, eles haviam pegado aquele lugar e tirado a arca e colocado um ídolo chamado Baal, a ponto de profanar o lugar santo, a ponto de parar os sacrifícios também, a ponto de sacrificar crianças a Moloque, a um ídolo. Isso era o declínio de Israel, um lugar onde não havia mais temor no coração. Deus levanta um profeta. Quem é esse profeta? Jeremias. Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, tem uma missão para você, tem uma palavra para você liberar para um rei. Eu quero que você vá até o rei Zedequias e fala a Zedequias que se ele não se arrepender, vão ser agora levado cativo. O rei da Babilônia vai destruir todos vocês e vai levar vocês cativos. E quando Jeremias entrega essa palavra, o que o rei faz? De vez de o rei se arrepender, de voltar a Deus, o rei fala: prenda esse homem agora. Prender o profeta. Irmão, eu fico pensando, Jeremias era apenas um mensageiro, o carteiro. Como que o carteiro vai ser preso? Ele apenas tinha uma mensagem. É como que um carteiro chegar na sua casa e entregar uma correspondência e falar: prende ele. Mas não sou eu sou só um mensageiro. Colocou ele na cadeia. Mas olha que coisa louca que acontece quando ele está na cadeia. Porque quando ele está na cadeia, algo vai acontecer. É incrível isso aqui. Porque na prisão, vai para Jeremias 32, 6 e 7. Na prisão, Deus mandou ele comprar um campo que o nome é Anatote. E esse campo era um campo do seu primo se chamava Anavel. Com certeza Anavel teria empobrecido, teria dívidas. E o que ele fez? Ele queria agora o direito. O profeta, que era um parente próximo, era primo dele, poderia comprar o campo dele. E Deus falou com ele na prisão: o teu irmão, o teu primo vai vir aqui, você compra o direito dele do campo, desse campo que está, né, em Anatote. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu preciso que você preste atenção, porque às vezes a história, você vai ter que entender que nomes têm significado aqui. Diga nomes. Nada na Bíblia é por acaso. Se você entender esses nomes aqui, você vai ficar chocado, porque você vai ver uma redenção grande na história de Jeremias. E tem a ver com a minha e a sua redenção. Olha o que diz ali. Eis que Hananel, que em hebraico é Ra, o H já fala Ra, né? Mas nós falamos Ananel. Ananel, filho de teu tio. Presta atenção, você vai guardar esses nomes. Vai guardar os nomes que eu estou falando. Ananel, você vai guardar o nome do tio, que é Salum. Virá a ti. Ananel vai vir a ti, Jeremias, dizendo: compra o meu campo que está onde? Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete-o, compre-lo. O que Deus falou? Deus falou: Jeremias, o teu primo vai chegar até aqui e vai te dar o direito de você comprar esse campo. Então você vai e compra ele. Eu disse para vocês, por que alguém ficaria pobre naquela época? Porque vivia pela lei. E 3 coisas de Deuteronômio 28. A Bíblia diz em Deuteronômio 28. Se me obedeceres, se ouvires minha voz e me obedeceres, essas coisas acontecerão contigo. As bênçãos de Deus viriam. Mas se desobedecesse, 3 classes de coisa aconteceria. Diga: pobreza, morte e doença. Se desobedecesse, essas 3 coisas viriam sobre o povo. E entenda uma coisa, irmãos, na época de Jeremias, eles pararam o sacrifício. Você sabe o que isso quer dizer? Pararam o sacrifício porque a única forma das maldições não virem sobre Israel é se houvesse sangue, se houvesse sacrifício. Sabe por quê? Porque toda a velha aliança não era retirado os pecados, era coberto. O povo ia cobrir, mas todos os dias Deus deu uma ordem: 9 da manhã, oferece-se uma novilha, oferece-se, né, uma ovelha. Às 3 da tarde se oferece outra novilha, ovelha.
todos os dias. Eu quero fazer uma pergunta: que hora que Jesus foi para a cruz? Às 9 da manhã. Que hora que ele morreu? Às 3 da tarde. E quando João olhou para ele, João não viu o homem, João viu o quê? O Cordeiro de Deus, que não tampa, mas tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Boaz. Ai. Oh. Pensa naquela época, nem sangue, nem sacrifício. Por isso que eles foram 70 anos. Não foi porque Deus quis, foi porque eles viraram as costas para o Senhor. 70 anos babilônio, cativeiro babilônico. 70 anos, porque o diabo tem legalidade no pecado. Mas hoje nós fomos arrancados das garras dele. Hoje ele não tem mais legalidade sobre a minha vida e a tua vida. E tinha uma outra lei que também, em Deuteronômio 28, 68, diria: sereis ali oferecido para venda, quando você era oferecido como escravo, aos vossos inimigos, mas não haverá ninguém que vos compre. Imagina, mesmo se tornando pobre, não ia ter ninguém que compre. Mas eu quero ver que um dia alguém olhou para nós e falou: eu vou pagar o preço por eles. Que história maravilhosa. Vamos lá. Graças a Deus, irmãos, que Jesus nos comprou. Sim ou não? Graças a Deus pela graça, pela riqueza da graça, pela abundante graça nós fomos comprados. Mas vamos falar, Jeremias 32, 8 e 11, nós vamos finalizar, porque eu preciso falar alguma coisa para você que vai fazer todo sentido aqui agora. Aqui continua a história de Jeremias, vamos comigo. Jeremias agora vai comprar o direito, amém? Jeremias agora, Deus vai falar com ele, porque a primeira vez Deus falou com ele, e agora ele está esperando. Quando Deus fala com você, irmãos, Deus vai confirmar aquilo que ele falou. Olha o que acontece aqui. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de teu tio, Salum, ao pátio da guarda. Ele estava ao pátio da guarda, Jeremias estava preso, ele entra no pátio da guarda, me disse: compra agora o meu campo que está onde? Anatote, na terra de... Tudo tem significado, já vou falar. Porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-lo. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Deus falou comigo, mas agora Deus confirmou. Meu primo chegou aqui e disse: compra o meu terreno, compra a minha terra. E ele falou: entendi que é o Senhor, então eu vou fazer. Entenda uma coisa, só que naquela época era diferente de agora. Hoje você vai, né, aqui você vai a Title Company, você vai ao cartório no Brasil para registrar uma aquisição de posse. Você tem documentos, você tem papéis hoje. Naquela época era pergaminhos, as escrituras eram escritas em pergaminhos, aquelas folhas. Só que naquela época era escrito na parte de dentro e na parte de fora. A parte de dentro escrevia todo o contrato, a forma que era a compra, tudo. Na parte de trás, na parte de dentro, na parte de fora, onde eles selavam, eles enrolavam e selavam. Na parte onde eram seladas tinha o nome da pessoa, tinha onde era a propriedade, o que ela pertencia a ela. Então era selado, isso era algo selado, era um pergaminho que selava. Olha o que diz aqui, nós precisamos agora ir para a palavra de Deus aqui, para nós pegarmos. Olha aqui, Jeremias 32, 12 e 15, porque aqui vai fazer todo sentido agora. Dei a Baruque, o que aconteceu? Aqui Jeremias comprou por 17 ciclos de prata, diga de prata. Prata fala de redenção. Amém? Ouro fala da glória de Deus. Sempre quando você vê prata na Bíblia, Jesus foi traído por quantas? 33, foi quantas? 30 pratas. Preço que ele pagou, que foi vendido. Mas na realidade a compra foi o sangue, aleluia. Ele foi vendido para redenção, amém? Mas entenda uma coisa, aqui, agora, ele já agora pagou, colocou a prata e diz: e dei a Baruque. O que ele deu a Baruque? A escritura. Filho de Nerias, que tem significado. Filho de Maceias, tem significado. Na presença de Ananel, filho de teu, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. O próximo versículo, vamos lá. Perante eles dei ordem a Baruque, diga Baruque, tem significado, dizendo, próximo versículo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma essa escritura, toma essa escritura, esta escritura da compra, tanto a selada, amém?
aberta e mete-as num, diga, vaso de barro. Tem significado. Para que se possam conservá-la por muitos dias. Essa história é a história da compra de um campo. Mas ela é muito mais do que uma história de uma compra de um campo. Porque aqui me leva a entender Apocalipse capítulo 5. Vamos comigo. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 9. Aqui é João que foi arrebatado. E João estava diante do Senhor. E você vai entender que diante do Senhor, o Senhor estava sentado num trono. E nas mãos do Senhor havia uma escritura. Havia um selo selado com 7 selos. Oh, meu Deus do céu. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por onde? Por dentro e como a de Jeremias. E ele diz assim, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7. Próximo versículo, vamos lá. Vi também um anjo muito forte, que proclamava com uma grande voz: quem é o quê? Digno de comprar, de abrir, de tomar posse daquilo que está na mão do Senhor. Quem é digno de abrir e de desatar os selos? Próximo versículo. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Olha o que aqui, agora Jeremias chora muito, porque a história minha e sua e dele estava ali. João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar. Mas de repente, alguém bate nele. Todavia um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus que vai se tornar homem, vai vir por Davi. O parente próximo vai nascer, meu Deus. Venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Peraí. João viu ele como, o ancião viu ele como o leão. Mas agora, olha aqui, o próximo versículo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, um de pé, mas não era como um leão, ele era como um... É o que João também Batista viu. Ele era como um cordeiro, tendo sido o quê? Morto. Ele tinha o quê? Jesus não tem 7 chifres, tá? 7 chifres, o chifre fala do poder. Ele tem todo o poder. Significado da palavra de Deus. Tem todo o poder, bem como 7... fala da onisciência de Deus, que tudo vê, que tudo enxerga. Mas também diz que tem também 7, que é a plenitude do Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Próximo versículo. Veio, pois, e o tomou o livro da mão direita de Deus, aquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, que era Cristo, tendo eles cada um harpas, que são orações aqui, meu Deus, harpas nas mãos, cheias de incenso, que são as orações do santo. O próximo versículo diz, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fosse morto, e com o teu sangue comprasse para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. O próximo versículo. E para o nosso Deus o constituísses. Ninguém era digno. Ninguém. O que Jeremias estava passando aqui era apenas uma figura daquilo que Jesus ia realizar na cruz do Calvário. Agora vamos para frente, eu vou finalizar aqui, porque tudo tem significativo aqui. Tudo tem um porquê. Jeremias comprou um campo. Qual era o nome do campo? Anatote. Diga Anatote. Diga significado. Oração respondidas. Oração. O que quer dizer com isso? O Senhor comprou para nós orações respondidas. Era um campo.
Orações respondidas. Quantas pessoas... Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim um dia se levantará. Esse é o finalzinho, só estou dando uma palha para você, uma oração. Jó é o livro mais velho da palavra. Quando você vê o Jó, é o livro que foi primeiro escrito, a história antes. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar. E vamos lá, anote, diga oração respondida. O Senhor comprou para nós então o que? Orações respondidas. A redenção é a base das orações que foram respondidas. A nossa redenção foi a base das orações. Houve um tempo que o céu era de bronze. Houve um tempo que nós não tinha como ter orações respondidas, porque Deus não ouvia a oração de pecadores e nem de injusto, porque muito pode a oração de um justo. Mas um dia, o nosso Boaz, o parente mais próximo, aquele que veio, ele veio quebrar o céu de bronze. Por isso eu quero dizer para você, nunca você vai ouvir eu dizer que o céu está fechado, porque depois da cruz não existe mais céu fechado. O céu está aberto e tem anjos subindo e descendo, e o Filho do Homem assentado no trono. E ouvindo as orações do santo, não existe mais céu. Jesus abriu o céu no Jordão, quando João Batista diz, ei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O céu se abre e o Espírito vem, aleluia, sobre ele, e começa o seu ministério, aleluia. Parente próximo, Jeremias. Anavel significa lugar da graça. Eu não sei se você entendeu a história. O que significa Vavel? Lugar da graça, onde as orações são respondidas. Depois você pode pregar o original dessas palavras. Não vai pelo que eu estou falando, não vai no original dessas palavras. Agora entenda uma coisa. E Anavel era filho de quem? Filho de Salum, diga Salum. O que é Salum? Salum significa pagamento e recompensa. Meu Deus, a história da Bíblia é uma história de muitos significados, sim ou não? Salum também vem da raiz de Shalom, que quer dizer paz. A raiz da paz é o pagamento que foi feito para mim e para você. A Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Vamos comigo para a história. O lugar então da graça agora pertence ao pagamento que foi pago, que foi Anavel. Mas entenda uma coisa, todo filho é resultado do seu pai, sim ou não? A Anatote é o lugar da graça. Fica em Benjamim, diga Benjamim. Benjamim era uma tribo aqui também. Benjamim tem significado, que é o filho da graça, que tem o significado, o filho da mão direita. A mão direita tem significado na Bíblia, porque a mão direita também vai falar de algo. Quando você lê Provérbios 3,17, diz que a sabedoria tem duas mãos. A alongar-se da vida está na mão direita, e na mão esquerda está a honra. Então entenda uma coisa, havia uma necessidade, diga, de redenção. Porque o lugar da oração é o lugar somente para justo. Nós éramos injustos, Deus nos comprou. Agora, quando nós lemos o capítulo 10, nós vamos ver outra pessoa, que é Baruque. Quando Jeremias sela o livro e entrega a Baruque, diga Baruque. Baruque quer dizer abençoado. A escritura da redenção é dada ao abençoado. Quando Jesus tomou das mãos de Deus a escritura, eu não sei se você está entendendo isso, mas como ele tomou, ele colocou nas mãos de quem? Baruque, o abençoado. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo é o abençoado, mas eu estou nele. Baruque, eu sou abençoado. Meu Deus, a evidência é que a escritura foi paga, a vida foi liberada, e eu sou abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Você é irreversivelmente abençoado. Escuta aqui. Não tem como maldição chegar na sua vida. Maldição só vem se você crer, porque tudo é pela fé. Nenhuma maldição há para o Baruque, o abençoado,
quem está em Cristo Jesus. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário não passa a maldição, tudo é quebrado. Baruque. Mas Baruque também tem um filho. Quem é o filho de Baruque? Significado Nerias. Nerias é a lâmpada de Jeová. O que quer dizer todos esses nomes, pastor? Ser abençoado não é resultado das minhas forças, não é resultado da minha performance. Ser abençoado é ter revelação de quem Cristo é. Ser abençoado é aquele que mais tem. Eu vou falar para você, irmãos, pessoas que têm mais revelação são mais abençoadas. Pessoas que conhecem, porque é a lâmpada. A Bíblia fala que o nome de significado é a lâmpada do Senhor. Quanta luz você tem, mais você entende da redenção. Quanto mais você entende da redenção, mais você entende o quanto que você é abençoado. Segundo Pedro 1 e 2. O que diz? Graça e paz seja o quê? Multiplicada no quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Eu estou falando para você, enquanto você está ouvindo essa palavra, ei, você está sendo abençoado, a luz de Deus está acendendo em você, e você está entendendo quem você é. Ninguém pode te roubar dessa verdade, meu querido. Vamos lá, pastor. Baruque, quem era? Baruque, o abençoado, diga o abençoado, que pega o selo na mão. E quem é o filho dele? Diga Nerias. Mas Nerias também tem um filho, Maceias, diga Maceias. Quem é Maceias? Significado, obra do Senhor. Então vamos ver uma coisa aqui. Olha, então veja, a obra do Senhor gerou a luz de Jeová, que produziu o abençoado. Está na Bíblia. A obra do Senhor gerou a luz de Jeová, que produziu o abençoado. Não somos abençoados por causa daquilo que nós fazemos. Nós somos abençoados pelo resultado da obra de Cristo. Nós somos comprados por Ele. E por fim, para nós finalizarmos, essa escritura tinha que ser colocada onde? Num vaso de barro. Jeremias colocou, depois de ter entregado ao Baruque, o abençoado, que o pai e o filho, a luz, né, de Jeová, que tem a luz de Jeová, que é a obra do Senhor, das orações respondidas. Meu Deus, agora ele pega e coloca num vaso, 2 Coríntios 4 e 7. Ai, meu Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não nós. Nós temos esse barro da redenção. Quem quer esse barro? Quem quer esse barro? Aonde o Espírito Santo habita hoje? O que o Espírito Santo é? O selo da garantia que você é salvo, que você é abençoado, que você um dia vai deixar esse corpo e ser revestido de um corpo imortal, aonde habita a imortalidade nesse corpo. Um dia vai ser revestido de um corpo imortal. E quem é a garantia? O Espírito Santo. Você tem um tesouro tão grande, e esse tesouro é a revelação de quem Deus é. E para mim finalizar aqui, Jó, capítulo 23 e 25. O primeiro livro da Bíblia que podia ser, que é onde começa a história, o livro mais antigo, vai dizer assim, Jó está dizendo, quem me dera fosse agora escrita as minhas palavras. O que Jó queria escrever? Que ele queria ser abençoado de volta. Jó tinha perdido tudo. Nesse momento Jó, se você ler o contexto, Jó está falando das bênçãos que ele tinha, e ele falava, quem diria? E Jó está orando, ser escrito. E olha o que ele estava falando, quem me dera fosse cravadas em um livro. Mas que livro é esse? Próximo versículo. Que com pena e com punho, para sempre, com prumo, para sempre, com chumbo, desculpa, para sempre forem esculpida na onde? Quem é a rocha? Jó não entendia o que ele estava falando aqui. Próximo versículo. Porque eu sei, e um dia ele vai me comprar.
porque eu sei que o meu Redentor vive, e um dia Ele se levantará e vai tomar de volta aquilo que era dele. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Oh, aleluia. Irmãos, eu fico tão cheio de graça e de fé quando eu olho para essas palavras, quando eu olho para a palavra de Deus. Me dá tanta graça, tanta vontade de pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós somos comprados. Tudo na Bíblia tem um significado. Hoje nós passeamos na Bíblia, irmãos. Mas sabe de uma coisa? É para você entender que nada é por acaso. Eu vou falar uma coisa para você. Não importa, irmãos, o que você está vivendo hoje. A maior bênção você já tem. Você já é abençoado. O Espírito Santo, Jesus disse, não é bom que eu vá, porque se eu não for, eu não posso te dar o Espírito Santo. Ele é o penhor da herança. Ele é a garantia da prova que eu comprei você. Ele é a garantia que eu paguei, porque Ele não pode habitar em qualquer um. Tem que ser alguém comprado e lavado pelo meu sangue. Fostes com preço de sangue, que vós fosse comprado da vossa vã maneira de viver. Hoje você foi comprado. Nós fomos comprados, não foi por qualquer coisa. Foi por Jesus. Foi um preço pago. A Escritura foi selada. Jesus tirou da mão. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a história. Diga a redenção. Diga a redenção. É o direito de compra, de posse. Tirar os sapatos e entregar. Na cruz de Jesus foi todo despido. Não foi só os sapatos, foi toda a sua roupa. Na cruz Ele foi despido por mim e por você. Na cruz Ele foi transpassado. Aquela cruz não era para Ele, aquela cruz era para Ele. Não, era para um parente próximo que era Ele. Mas aquela cruz era minha e sua, porque Ele foi moído pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre as suas pesaduras. Vamos adorar o Cordeiro. Será que nós temos motivo nessa manhã de agradecer a Ele pela redenção, pela obra do Calvário? Ou não fosse com um preço qualquer, foi um preço muito caro, um preço muito caro. Oh, é um ambiente de gratidão a Deus nessa manhã, de reconhecer a obra do Calvário, de reconhecer a cruz, de reconhecer o pagamento. Oh, la mandere bala bashere gala la la bashuro boya la 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 shoya la mande ya la bashere la la bashere. Canção ao Cordeiro, nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Só Ele é digno. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. La bashere gala la bandera bashoro boya la ya la bandera la bashoro boya la bashe la
Alabasura balabaye. Yamandarabashura banderega labashura bandarabashere galalabashe. Sabe por que você fala essa língua? É porque o Espírito Santo habita em você. Baixei, alabandarabasoro boial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 . E adore Ele essa manhã. Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Xeregarabachoro boialalalabanderigalalabasheregalalabasheregalalabashe. Xeregal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 abashoro boialalalalalalalae. Yerabashoro boialalalabasheregalalalalalabasheregalalabashe. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã. Pastor, todos nós fomos comprados. O direito é de todos, mas nem todos se apropriaram ainda daquilo que Cristo fez na cruz. A Bíblia diz: aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração será salvo. Eu não sei se você nos visita ou está nos ouvindo pela internet que nunca confessou Jesus com a sua boca e crê com o seu coração. É saber que quem vive pela lei está debaixo de maldição. A lei não tem como você cumprir ela. É por isso que Jesus veio. O perfeito cumpriu toda a lei. O parente próximo veio cumprir toda a lei e me representar diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus da forma que eu estou se eu não tiver o sangue, se eu não tiver o nome de Jesus, se eu não tiver o Espírito Santo que habita dentro de mim. Então eu quero fazer um convite para você. Se você nunca levantou as suas mãos para Jesus e confessou Ele, é a tua oportunidade. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Se você nunca tomou esse passo e você quer tomar esse passo, pastor, o que vai acontecer? Vai ser validado uma escritura. Você vai sair de um lugar para um outro lugar. Quem não está em Cristo, infelizmente, não está nas mãos de Deus. O inimigo tem legalidade na sua vida. Mas quando você levanta as suas mãos, o Senhor diz: eu já paguei o preço, Ele é meu. Então Ele reconheceu, Ele toma. É como você sacar algo que já é seu. Jesus morreu para perdoar todos os pecados de todos. Mas tem gente que vai para o inferno. Não é porque Deus quer, é porque não sacou aquilo que Deus depositou na conta de Cristo, que é a nossa maior herança, o nosso... Eu podia falar banco, porque Jesus não é banco. Para você entender,
Se você está aqui pela primeira vez, pela segunda e quer entregar sua vida para Jesus, quer levantar suas mãos, eu quero orar com você aqui agora. Se nós estamos em uma reunião de filhos, aleluia, pela internet, se você também quiser, você pode levantar uma mãozinha e alguém vai estar orando com você aqui. Você que vai ouvir depois essa palavra, eu quero dizer que Deus já pagou o preço por você. A redenção já foi paga. E esse é o maior bênção, a maior bênção que um homem e uma mulher pode ter. Não é riquezas dessa terra, não é coisas, mas a maior riqueza é estar em paz com Deus. Porque a paz com Deus só um comprou para nós, foi Cristo Jesus. Agora eu quero orar por você, igreja. Você que está vivendo momentos difíceis da sua vida. Você que fala, pastor, mas as coisas não acontecem. Você tem que crer na palavra de Deus. Se você crê como diz as Escrituras, a Bíblia diz que um rio vai fluir dentro de você. E esse rio é a vida de Deus. E aonde o rio fluir, o Espírito Santo flui. Ele vai trazer, ele vai gerar tudo. Porque aonde é o rio e a palavra semeada, as coisas começam a acontecer. Eu quero orar por você aqui nessa manhã. Talvez você tenha vivido um tempo de seca, mas o rio do Espírito vai jorrar de dentro de você, porque hoje você tem a vida de Deus. Se você tem uma causa impossível, vem aqui para frente. Eu quero orar por causa impossível. Eu quero orar por milagres aqui. Enfermidades, venha para frente. Eu quero orar aqui agora. Eu quero aproveitar que na cruz Cristo conquistou tudo para nós, e eu quero declarar essa verdade na sua vida. Tudo aquilo que está prendendo você, se você se sente preso, se você sente que não avança, eu quero te convidar aqui à frente, porque a revelação de Deus vai brilhar nos teus olhos. Pode vir, queridos. O Espírito Santo está movendo nessa casa. O Espírito Santo está movendo nessa casa. O Espírito Santo está movendo. O rio está fluindo. O rio está fluindo. Existe um rio fluindo nessa casa. There is a river flow in this house. There is a river flow in this house. The river of the Spirit. There is a movement of God. É o fluir do Espírito. É o fluir de vida. É o fluir de vida. É o fluir de vida. La bandeira bandaraba soia, la bandeira bandaraba cheia, la bandaraba so. Tudo que estava travado agora seja destravado. Tudo que está retido seja agora liberado. Toda impossibilidade agora eu declaro seja possível. Eu declaro agora. Xeremandara bandeira, rabachoro, boiala la 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 bandeira, la 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 baixei. Teremana bandeira, barabachora, barabacheira, barabandai, barabacheira, barabandeira, garabachou. Teremandara baixeira, garabandera, garabachei. Oh, rababababababachei, la 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 la
O Senhor está anulando decretos do diabo contra a sua vida. Eu declaro todo o projeto do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família seja destruído agora. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus que o Senhor nos abençoou. O Senhor nos abençoou. Você é abençoado, você é abençoada. Escuta aqui. Escuta aqui. Quando Boaz foi comprar o direito de Ruth, os sapatos foram entregues a ele. O sapato representa posse, direito. A Bíblia diz que aonde eu colocar as plantas dos meus pés, eu sou abençoado. Eu vou tomar por herança. Entenda uma coisa, na sua casa, coloca a planta dos seus pés lá e diga: Senhor, essa casa é do Senhor, essa família é do Senhor, essa companhia é do Senhor. Enfermidade, você não tem legalidade aqui. Você tem os pés, você tem autoridade, você tem o direito legal. Instrumentos baixinho, por favor. Você tem o direito legal. Sapatos já está nos seus pés. Os sapatos da preparação do Evangelho, você está armado. O diabo não tem legalidade na sua vida, nem posse na sua vida. Você é do Senhor. Cristo tomou o direito e entregou o abençoado. Ele é o abençoado e nós estamos nele. Você tem os sapatos calçados da posse. Onde você chegar, coloque os teus pés, diga: esse lugar aqui eu tomo por herança. Os meus filhos são do Senhor, não vão se perder. A minha família do Senhor não vai se perder. Essa companhia vai crescer e vai prosperar. Essa enfermidade vai embora. Eu sou abençoado. O mundo pode dizer ao contrário, mas eu estou calçado. Eu tenho autoridade, porque essa autoridade está em Cristo. E eu tenho poder em nome de Jesus. Eu declaro agora. E eu quero declarar para você uma semana abençoada, uma semana cheia do favor, da graça. Que você possa se posicionar, entender quem você é. Você é o abençoado que foi redimido. Você é essa pessoa. Cristo derramou seu sangue. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Então desfrute da graça e do favor de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.